Neste vídeo, eu irei demonstrar como ativar o importador de dados e também como configurá-lo. Então, o primeiro passo é ativar o importador de dados. Como fazer isso? Ao adquirir a planilha e como opcional o importador de dados, você recebe um arquivo PDF com uma chave, a qual deve ser inserida aqui para habilitar o importador de dados. Esse processo deve ser feito apenas uma vez. Vou clicar aqui em portador de dados. Ele vai abrir esse pequeno formulário solicitando essa chave que você recebeu no arquivo PDF, intitulado Ativador de Importação de Dados. Eu vou copiar essa chave e vou colar aqui. O nosso importador de dados já foi ativado, mas por enquanto eu vou fechá-lo para explicar como os dados precisam estar organizados, qual é o formato do arquivo que o seu sistema ERP ou qualquer outro sistema precisa gerar para que a nossa planilha consiga importar esses dados sem nenhum problema. Então, vamos para a formatação. Então, aqui eu peguei um arquivo que tem alguns dados que serão importados e a estrutura, ou seja, a organização dos dados deve ser essa aqui, ou seja, colunas. Então eu preciso ter uma coluna para cada informação, uma coluna para data, uma coluna para classificação, plano de contas, eu vou explicar porque que está destacado aqui, e para outros campos que eu tenha na minha planilha. Quais são as colunas mandatórias? Eu preciso ter uma coluna para data. Aí a gente tem três tipos de datas: data de lançamento, data de vencimento e data de pagamento. A data de lançamento é voltada para os relatórios do DRE, enquanto as duas outras colunas de datas são referentes ao fluxo de caixa. Tá? Então, o que é obrigatório ter no seu arquivo? Uma coluna de data pelo menos, a classificação ou a natureza para que a nossa planilha consiga identificar qual é o tipo de lançamento, se é receita, se é despesa, se é custo, para que ela consiga fazer os cálculos corretamente. Centro de custo opcional, valor obrigatório e data de vencimento e pagamento não é obrigatório, porém, se não tiver data de vencimento, pelo menos, no seu arquivo, os relatórios de fluxo de caixa não vão funcionar, porque eles são baseados nessas datas aqui, tá? Você vai receber esse arquivo como exemplo. No seu arquivo não precisa ter exatamente essa nomenclatura no cabeçalho. Data de lançamento, classificação, não. Pode ter outras nomenclaturas aqui no cabeçalho. Por exemplo, data de lançamento. No seu arquivo pode ter somente data, ou data da nota fiscal, ou qualquer outra nomenclatura. O detalhe é que quando você for importar para a nossa planilha, você vai precisar fazer uma correlação entre os campos que existem na sua planilha ou no arquivo que você está importando com os campos que existem dentro da nossa planilha. Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Então, regra número um, os dados devem estar no formato vertical, ok? Formato vertical, ou seja, em colunas. Eu preciso ter uma coluna para cada informação. Segunda regra, cabeçalho deve estar na primeira linha, ou seja, começar na célula A1. E aí pode ir até quantas colunas você tiver. Porém, a nossa planilha, ela não vai conseguir importar 50, 70 colunas caso você tenha, tá? O limite são 18 colunas. Uma boa dica é limitar a quantidade de dados que você traz para a nossa planilha. Você precisa ter uma coluna pelo menos com a classificação do seu plano de contas. Nesse exemplo, temos a coluna classificação, que é a sua conta pai, digamos, a conta principal, e aqui nós temos uma outra coluna chamada plano de contas, que seria a subclassificação, que seria salário, por exemplo, está dentro de despesas da loja X. Então, aqui é o primeiro nível, aqui seria o segundo nível.
na sua planilha precisa ter pelo menos um nível. Se no seu arquivo tiver mais níveis, 3, 4, 5 ou mais, escolha o primeiro nível e o último nível para simplificar o processo, ok? Antes de ir para o próximo arquivo, um outro exemplo, queria destacar outro ponto aqui. No seu arquivo pode ter valores positivos e negativos para diferenciar entradas e saídas, receitas, despesas, custos, etc. Porém, a nossa planilha vai pegar apenas o valor absoluto, ou seja, vai ignorar o sinal. E a diferenciação entre entradas e saídas vai ser feita através do plano de contas. Então, tudo que for classificado como receita vai ser somado e tudo que for classificado como saídas vai ser subtraído da receita. Tá? Então, mesmo que o seu arquivo aí tenha sinais, valores com sinais negativos ou valores negativos, quando ele for importado vai ficar tudo positivo. É só para você não achar estranho depois que o processo de importação for realizado. Agora, um outro ponto super importante é o cadastro do plano de contas. Se você não fez ainda, pausa esse vídeo, vai lá no plano de contas e faça o cadastro. Lembrando que para cadastrar o plano de contas, você pode vir aqui através desse botão flutuante em plano de contas. E aqui no plano de contas de saídas, você pode cadastrar todas aquelas contas, todas essas contas que estão aqui no plano de contas ou na classificação devem estar cadastradas aqui previamente. Se não estiverem, o processo de importação vai dar errado. Mesmo que os dados sejam importados, a planilha não vai conseguir identificar a natureza de cada lançamento e com isso não vai conseguir fazer os cálculos. Então, é fundamental, antes de realizar a importação, configure o seu plano de contas dentro da nossa planilha. Cada conta que estiver aqui, cada classificação que estiver aqui, tem que estar previamente cadastrado no plano de contas. Desculpa estar sendo um pouco repetitivo, mas esse é um ponto super importante, é um ponto chave e tem que estar exatamente igual. Então, se tiver minúsculo aqui, tem que estar minúsculo aqui. Se tiver com espaço aqui, tem que estar com espaço aqui. Precisam estar exatamente iguais, ok? Tanto o plano de contas de entradas quanto o plano de conta de saída. A regra é exatamente a mesma. Então, vamos voltar aqui para a tela de lançamentos. Então, esse é um caso. Você pode ter um arquivo que tenha duas colunas, referência à classificação. Esse é um caso. Eu vou mostrar como configurar esse arquivo. Um segundo caso é quando você tem um arquivo que tem uma coluna referente ao plano de contas, ou seja, ao segundo nível do seu plano de contas. E um terceiro caso é quando você tem um arquivo onde tem uma coluna referente à classificação, ou seja, o primeiro nível do seu plano de contas. Tá? Então, tem essas três possibilidades. Você pode trabalhar com arquivos dessas três formas. Tendo dito isto, eu vou fechar esses arquivos e eu vou iniciar o processo de importação. A nossa ferramenta de importação já foi habilitada. Clicou no botão importar dados, vai abrir essa janela. Aqui eu tenho a opção de selecionar o arquivo que eu quero importar. E aqui tem um botão de ajuda. Caso você tenha dúvida, é só clicar aqui como funciona e você vai acessar exatamente esse vídeo que você está assistindo. Vou clicar aqui em selecionar arquivo e aqui tem um lembrete. Antes de iniciar, recomendamos que o plano de contas esteja configurado nessa planilha de acordo com o plano de contas da base que será importada, ou seja, do arquivo que você estará importando. É só um lembrete.
clique em OK. E aqui eu vou selecionar o arquivo que tem as duas colunas do plano de contas. Modelo de importação, abrir. Detalhe, você não deve importar vários arquivos de uma única vez. É um arquivo por vez. Ok, o arquivo já foi selecionado. Ele habilitou o botão avançar. Você deve clicar em avançar. E aqui chegamos na etapa final da importação. Porém, aqui cabe uma explicação detalhada para que você consiga fazer esse processo sem problemas. Tá? O que nós temos nesse formulário? Quais são os campos? Primeira coluna, tem uma caixa de seleção perguntando se você quer importar de fato esses campos que foram mapeados no seu arquivo. Então, como a gente viu anteriormente, tinha todos esses campos aqui. Data de lançamento, classificação, plano de contas, forma de pagamento, conta bancária, centro de custo e assim por diante. Se eu não quiser importar algum desses campos, é só eu desmarcar. Por exemplo, vai ter lá 18 colunas no seu arquivo, mas você não quer trazer essas 18 colunas para dentro da nossa planilha. É só você desmarcar e a planilha vai ignorar aquele campo, ok? Então, seguindo aqui. Próxima coluna, campo identificado. São os campos que foram mapeados na sua planilha. E um detalhe importante é que esse arquivo deve estar no formato de Excel, extensão XLSX ou XLS. Arquivos CSV ou outras extensões, TXT, não serão suportados. Então, você precisa fazer a conversão antes para esse formato. Campo correspondente. Aqui você deve fazer o seguinte. Na sua planilha foi identificado, no seu arquivo foi identificado o campo data de lançamento, mas a nossa planilha ela não sabe o que é data de lançamento. Aí você precisa fazer uma correlação. O que é esse campo? Aí você sabe que data de lançamento dentro da nossa planilha corresponde à data de lançamento dentro da sua. Tá? Classificação. Você aqui poderia ser outro nome na sua planilha. Tá? Poderia ser natureza, poderia ser plano de contas 1, categoria, poderia ser qualquer outro nome. E aí, para informar para a nossa planilha que se refere à classificação, você deve selecionar classificação. Plano de contas, ou seja, segundo nível. Você seleciona aqui, plano de contas. Forma de pagamento. Lembrando que esse vídeo se aplica tanto para a planilha de controle financeiro quanto para a planilha DRE gerencial. Só que no caso da planilha DRE gerencial, não tem todos esses campos aqui. É uma planilha mais voltada para DRE, para relatórios de DRE, e não precisa de alguns campos, como forma de pagamento, data de pagamento, data de vencimento, entre outros. Então, é uma versão mais simplificada nesse sentido de colunas e campos. Então, aqui, selecionar conta bancária, centro de custo. E se na nossa planilha aqui não tiver um campo correspondente que tem uma relação exata, você pode selecionar um dos campos personalizáveis. Aqui já está sendo usado para a empresa, unidade, mas você pode utilizar aqui, por exemplo, outros. No caso, o valor não deve ficar como outros, tem que ficar como valor mesmo. Data de vencimento, data VCTO, data de pagamento. Caso você queira salvar essa configuração aqui para não ter que repetir esse processo, é só marcar essa opção salvar configuração. Ou seja, da próxima vez que você for importar um arquivo que tem exatamente a mesma configuração, organização, é só você clicar em importar dados, selecionar o arquivo e pronto. A planilha já vai fazer a importação automaticamente, sem precisar fazer esse processo, desde que você tenha marcado a opção salvar configuração. Após isso, é só clicar em avançar. E aparece uma mensagem dizendo que a importação foi realizada com sucesso. Ok?
o formulário foi fechado e aqui nós temos os nossos dados importados corretamente. Data de lançamento, classificação, plano de contas, descrição não tinha, forma de pagamento, contas, valor. Veja que todos os valores estão positivos e assim por diante. Agora, vamos para o segundo caso. Importar dados, selecionar um arquivo. Vai aparecer aquele lembrete. Eu vou selecionar o modelo de importação somente com a classificação. O arquivo foi selecionado. E aqui precisamos configurar. Então aqui agora temos somente a classificação. Como que vai funcionar? Data de lançamento, se mantém igual. Classificação é classificação. Ou seja, você não está trazendo a informação do plano de contas, ou seja, do segundo nível. Então, pode manter sua classificação. Forma de pagamento, conta bancária, que a gente simplifica, chama simplesmente de conta. Centro de custo, valor, data de vencimento e a data de pagamento. Após isso, é só clicar em avançar. Quando você clica em avançar, durante o processo da importação, a planilha já vai fazer a correlação entre as classificações que ela encontrar aqui no seu arquivo com o plano de contas previamente cadastrado. Tá? Então, todo esse processo acontece internamente. Importação realizada com sucesso. Veja que nesse caso, somente a coluna classificação foi importada. Mas você vai conseguir visualizar todas as informações no relatório. Se você posteriormente quiser colocar o segundo nível do plano de contas, é só selecionar aqui qual é a conta correspondente, tá? Mas se você sempre tiver uma coluna, tiver sempre só a classificação principal, você só usa essa coluna que vai funcionar bem, ok? Agora vamos para o terceiro caso, onde você tem somente o segundo nível ou último nível do plano de contas no seu arquivo. Então vamos lá, selecione um arquivo, vou selecionar modelo de importação com plano de contas, já carregou o arquivo, clico em avançar e aqui pede para a gente fazer a correlação. Então, data de lançamento, plano de contas, ou seja, de novo, não precisa ser plano de contas no seu arquivo, pode ser natureza ou qualquer outra nomenclatura, mas se refere ao segundo nível do plano de contas. Então, aqui a gente deve selecionar como plano de conta. Forma de pagamento, conta bancária, aqui no nosso caso é conta, centro de custos, valor, data de vencimento, data de pagamento. Ok, antes de avançar, cabe uma explicação. Quando você seleciona o segundo nível e clica em avançar, automaticamente a planilha vai fazer uma espécie de PROC-V para buscar cada plano de contas encontrado no arquivo que está sendo importado dentro do plano de contas cadastrado. Agora é só clicar em avançar. A importação foi realizada com sucesso. Clicar em OK e veja que isso aqui esses lançamentos são referentes a esse último arquivo. Então a gente importou aqui somente essa coluna, porém como já estava cadastrado
no meu plano de contas as contas principais, ele já conseguiu fazer a correlação. Se eu não tivesse feito o cadastro antes do plano de contas, importaria somente isso aqui, não importaria esses dados e somente com essa coluna a planilha não consegue fazer os cálculos corretamente, ok? Então, com essa explicação, eu finalizo esse vídeo. Espero que tenha ficado claro quais são as possibilidades de uso dessa ferramenta e creio que ela vai ajudar bastante, vai agilizar bastante o processo de importação de dados, sem a necessidade de inserir manualmente ou ter que refazer todo o trabalho, porque você já insere esses dados no seu sistema. Então, é muito mais inteligente ter essa funcionalidade de trazer os dados que já estão prontos do que toda vez pegar o arquivo, copiar e colar aqui dentro da planilha. É uma outra possibilidade, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porém é muito mais prático você simplesmente clicar, importar dados, selecionar o arquivo e pronto, toda a importação já é realizada automaticamente, ok? Então, obrigado e qualquer dúvida, não deixe de nos contatar.